Olá, irmãos, a paz do Senhor. Sejam bem-vindos ao nosso canal, os irmãos de todo o Brasil e do mundo que nos acompanham nessa EBD extraordinária. Hoje nós estamos estudando a 13ª lição das revistas CPAD, A Cidade Celestial. Na verdade, a última lição de uma série de lições maravilhosas desse trimestre. E hoje um dos assuntos mais mal compreendidos da igreja cristã, para tratar sobre a verdade do céu. Espero que você compartilhe esse vídeo. Você que não é inscrito, que você possa se inscrever no nosso canal. Você pode fazer comentários aí, fazer perguntas que os irmãos vão estar respondendo a vocês. E dizer que será um tempo gracioso. Eu queria pedir aos irmãos que se apresentem e depois um de nós vamos orar para começarmos a nossa aula. Vamos começar pelo presbítero Robson aqui. Amém. Pai do Senhor a todos. Eu me chamo presbítero Robson. É um prazer enorme estar aqui junto com os irmãos. Pai do Senhor, irmãos, eu sou o presbítero Fabrício e mais uma EBD, onde nós vamos aprender juntos um assunto muito importante, que é sobre a cidade celestial, algo que o Senhor tem preparado para nós, especial. Pensam que o Senhor tem preparado para nós. A paz do Senhor, irmãos, eu sou o evangelista Isaías. É um privilégio estar com vocês mais uma lição. Então, juntos vamos aprender sobre o nosso lar eterno. Amém. Vamos orar? Vamos aí, ora por nós, então. Pai, nós te damos graça, Senhor, por sua maravilhosa promessa, Senhor. Glória a Deus. Ó Deus, ajuda-nos nessa hora a entender, Pai, sobre o nosso lar eterno. Nós precisamos de ter, ó Pai, um entendimento correto. O céu é um lugar real, onde nós desfrutaremos, ó Pai, das bênçãos que o Senhor tem reservado para nós de forma plena, Senhor. Então ajuda-nos nesta manhã, seja conosco em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Aqui é o diácono Wesley Lima e essa aqui é minha esposa, Andréia. Estamos aqui hoje para fazer a leitura bíblica em classe. E neste momento nós iremos ler o texto-áureo, que se encontra em Filipenses capítulo 3, versículo 20. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E agora a verdade prática. A cidade celestial é o alvo de toda a nossa jornada, que iniciou com um novo nascimento e se consumará com a entrada pelos portões celestiais. Agora vamos à leitura bíblica em classe, que se encontra em Apocalipse, capítulo 21, de 9 a 14, e Apocalipse 22, de 1 a 5. Apocalipse 21, versículo 9. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me um espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E tinha a glória de Deus, a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como o cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Da banda do levante tinha 3 portas, da banda do norte 3 portas, da banda do sul 3 portas, da banda do opoente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Apocalipse capítulo 22. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e de outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo sempre. Essa foi a nossa leitura bíblica em classe. Agora vamos voltar para a aula. O assunto que nós vamos abordar hoje, como já foi citado, sobre o nosso lar celestial, ou seja, é o lugar que nós desejamos, né? É nosso destino,
E assim, é uma das maiores promessas que nós aguardamos. Então nós precisamos entender que nós somos peregrinos e forasteiros, que nós estamos aqui nessa terra de passagem e há um lar que nos aguarda. Então hoje nós teremos o privilégio de aprendermos sobre este lugar, que nós possamos ter uma visão correta, algo que realmente nós possa encher o nosso coração, né, de esperança, de graça. Então nós vamos estudar sobre o paraíso eterno, saber o estado eterno, né? E o que nós vamos de fato fazer e viver ali na eternidade com Deus. Perfeito. É que é uma dúvida, né, de muitas pessoas. Muitas pessoas. Muitas pessoas, né? O pastor sabe de que toda a igreja, não só todas as pessoas, têm essa dúvida: o que é o céu? Onde nós realmente vamos morar? O que nós vamos fazer no céu? São perguntas que todos nós temos. É verdade. Né? E o Senhor, com essa aula, acredito que vai nos ajudar muito a entender, a interpretar o que o Senhor tem preparado para nós. Né? Que ela começa assim: o paraíso eterno. Aí a pergunta é, pastor, o que é o paraíso eterno? Essa ideia de paraíso nasce com a criação do homem, em que Deus coloca o homem no Éden, no jardim, no paraíso. Então, o paraíso, o jardim, o Éden é uma expressão sinônima. E o paraíso eterno, né, já que quando a gente olha para as Escrituras, é bom a gente sempre aprender o seguinte, que o começo está no fim e o fim está no começo. O que Deus fez no início, fará no final. O que Deus fará no final, ele fez no início. Então, o paraíso, que é o paraíso criado e perdido no Gênesis, é o paraíso restaurado no livro de Apocalipse. O que é o paraíso, então? É a restauração do estado de gozo e de comunhão com Deus, em um local real, preparado por Deus, para outra vez colocar o homem restaurado e agora sem a possibilidade de pecar. Ele é eterno porque ele foi criado para receber os salvos, né, ou a igreja, ou os eleitos, né, ou os santos, ou os crentes, ou escolhidos, que são palavras sinônimas, em que vão viver de forma eterna. E agora nunca mais vão pecar e sem a possibilidade de cair. Quando Deus cria o homem não para morrer. O homem foi criado para ser um ser eterno, né? Tanto é que o homem morre, mas a morte, na verdade, é uma separação da alma e do corpo. A ressurreição dos mortos traz de volta a alma e o corpo para que agora sejam inseparáveis. Então a morte é o estado intermediário entre a cessação da vida física, né, e a ressurreição, seja ela para a recompensa eterna e seja ela para a vergonha eterna. Então essa ideia de paraíso, ela está no Gênesis e está no Apocalipse. Interessante, se você pegar Gênesis 1, 2 e 3... e olhar em Apocalipse 20, 21 e 22, você tem basicamente as mesmas temáticas. Você tem, por exemplo, o milênio, que é um estado onde Deus governa pessoalmente o mundo, é a última dispensação de Deus para os homens, dando ao homem um governo justo, mostrando ao homem que todos os governos políticos que existiram sobre as nações eram injustos, e agora nós temos um governo justo, e mesmo Deus sendo o governo justo, e mesmo no milênio, muitas condições da vida serem alteradas. Por exemplo, no milênio, a ferocidade dos animais serão tiradas, o homem vai ter um tempo de vida mais alongado, as guerras não existirão, os problemas sociais que nós conhecemos hoje no mundo não vai existir, mas mesmo sob condições, vamos dizer assim, perfeitas, o homem vai decidir pecar, renunciar à fé em Deus. Ou seja, então, logo após disso acontece o juízo final, onde todo mundo é julgado, os ímpios serão lançados no inferno e os justos serão retirados da terra e vão para o céu. Hoje, por exemplo, um cristão que morre hoje. Hoje, um cristão que morre hoje, ele vai estar com Cristo. Paulo falou assim, prefiro partir e estar com Cristo. Aonde estão os salvos que morreram? Estão lá com Jesus Cristo no céu de Deus. Eu gosto muito de usar esse exemplo que a ciência agora nova trouxe
principalmente na física, na ideia de dimensão, né? Eu acho que dá a gente uma ideia melhor isso. Então nós teríamos pelo menos, hoje fala muito a ideia de multiverso, que é uma ilusão, mas isso dá para a gente um entendimento melhor sobre a questão da vida eterna. Nós teríamos então hoje pelo menos 3 dimensões. Nós temos o céu, que é o céu de Deus, onde estão os anjos incontáveis, as criaturas extraordinárias que existem no céu, que é o lugar onde Deus está, um lugar extraordinário onde Deus está. Essa é uma dimensão. Depois nós teríamos a dimensão do mundo criado, que é o universo. Esse universo que a gente conhece com seus 400 bilhões de galáxias, com seus 7 trilhões de estrelas, e com os planetas, aonde está os homens. A criação de Deus. A criação de Deus. O universo criador. O universo criado. Isso aí. E nós teríamos uma terceira dimensão, que é o inferno, que é criado exatamente como lugar de punição e castigo para o diabo e seus anjos e para todos aqueles que rejeitaram a palavra de Deus e escolheram viver no pecado. Então nós teríamos 3 lugares diferentes que existem em dimensões diferentes e que são reais. Uma para o castigo, outra onde os homens vivem e o céu de Deus. Essa dimensão que os homens vivem, que é o universo que nós conhecemos, a expressão de Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra, é a expressão sinônima para universo. Então, ou seja, criou todo o universo. Esse universo, por causa do pecado, é que será purificado, que será recriado. Então, a igreja vai viver no céu? Essa é uma pergunta que muita gente tem dúvida. Sim, a igreja vai para o céu no momento do arrebatamento. Então, ela está com Cristo. Ela volta com Cristo quando ele vem para livrar Israel, julgar as nações e estabelecer um milênio, ok? E ela continua com Cristo no céu. Após, então, o julgamento dos ímpios, que vai para o inferno, a terra vai passar por um momento de purificação. João diz que o céu e a terra, essa expressão céu e terra, que não é o céu de Deus. A expressão céu e terra são os céus criados, né? Que é o mundo das... O Novo Testamento não usa a palavra, nem a Bíblia, a palavra universo. A palavra universo é uma palavra nova. Como ela é uma palavra no contexto novo, então a Bíblia usa céus e terra para se referir o mundo criado. E também tem que fazer a diferença do céu aonde Deus está, que é o terceiro céu, vamos dizer assim, que é a terceira dimensão. Eu gosto muito da expressão de Paulo, porque é um lugar inacessível para o homem, porque é o lugar aonde Deus está. Então, esse mundo criado, Pedro diz que ele vai ser desfeito por um grande estrondo. Literalmente o Big Bang. A ciência fala do Big Bang inicial, mas o Big Bang inicial, ele, além de ser irreal, ele é fisicamente impossível. Você não pode, no momento que não tem matéria, que não tem espaço e nem tem energia, haver uma explosão. Para você explodir alguma coisa, você precisa explodir contra alguma coisa. Então, se eu não tenho espaço, se eu não tenho matéria e nem tenho energia, não existe um Big Bang. Então, o universo não pode explodir do nada e tudo virar o que aconteceu. A própria essência lógica mata essa ideia. Mas o Big Bang final é verdadeiro. Ou seja, o universo vai explodir. Pedro diz que esse universo está como um tesouro reservado para o dia do juízo. Então, ele explode. E nessa explosão ele diz que os elementos, né, se desfarão, ou seja, né, os átomos todos vão se desligar, como, né, às vezes você vê água, né, que é hidrogênio e oxigênio, né, a estrutura do Sol com seus elementos, o universo, a Terra como é formada, isso explode, o fogo separa tudo isso. Então, ou seja, o que é o novo céu? Aí Pedro vai dizer que depois dessa explosão toda, Deus vai criar um novo céu e a nova terra. Isso está escrito tanto em Apocalipse, tanto em Isaías, como em 1 Pedro, em que isso vai ser a grande explosão, e então Deus depois recria. E fisicamente isso é muito fácil de entender. Se o universo todo explode, né, até a ciência já explicou isso, né, na primeira versão dela, né, porque é o racional e Deus
é quem criou essas leis da física. Se tudo explode, aquilo que o fogo queima, né, que explode, então aquele vapor, né, esfria e vira água. Os elementos se desfazem, eles se separam e volta outra vez na condição inicial de Gênesis 1. Né? Para haver a explosão, a força é a luz. Né? Os fótons que estão nos elétrons, que é luz, explode. Então essa luz, né, novamente desaparece com a explosão, porque essa energia toda é consumida nessa grande explosão. A água esfria, né? Ela esfriando com os elementos, novamente está lá a água e a terra por baixo. Ou seja, Deus vai refazer uma criação, e bem provável que no primeiro dia ele cria a luz, e no segundo dia ele separa a água em porção seca, no terceiro ele cria outra vez. Então, pastor, quer dizer então que vai ser um novo Gênesis, vai resetar. Literalmente. Vai começar tudo do começo de novo. Exatamente isso. A palavra Gênesis é começo, é um novo começo. É uma nova criação, é um novo início. Então, nesse novo céu, essa expressão novo céu e nova terra é literalmente novo universo. Nesse novo universo é onde vai habitar a igreja. Por quê? Porque a Jerusalém, que é a cidade celestial, desce do céu e vem para a terra. Na nova terra, a Nova Jerusalém será a capital do novo céu. Ou seja, aonde vai estar o centro de comando desse novo universo criado? É a Nova Jerusalém. No caso, o que acontece? A pergunta que eu vou fazer é igual, muita gente acha que nesse novo céu, nessa Nova Jerusalém, ali vai ser um descanso. Deixa eu explicar um pouquinho melhor pra gente. A vida... Nós temos muitos conceitos errados, e até a lição mesmo alegorizou coisas que não dá para alegorizar nas escrituras. Primeiro, a gente precisa entender que o novo céu, a nova terra, é literal. Então, nós estamos uma terra recriada com os animais, com tudo que nós conhecemos hoje, mas numa beleza muito mais extraordinária, já que o dilúvio desconfigurou a terra que nós conhecemos. Essa terra não é a terra original criada, porque no dilúvio tudo bagunçou. Né? Então, o novo céu, a nova terra, será uma terra muito mais bonita e mais plena do que essa. A igreja vai habitar nesse novo lugar, ou seja, é uma nova humanidade. Por isso que nós somos nova criatura, o novo homem, a nova humanidade criada por Deus, que é essa criação espiritual, que é o novo nascimento. Por isso que, literalmente, nós nos tornamos um novo homem, né? Que agora vive segundo Deus. Depois da glorificação, então nós vamos habitar nesse lugar, que é o novo céu e a nova terra. A vida eterna é uma vida real, é uma vida autêntica, né? Nós temos o problema de identificar uma coisa espiritual como algo imaterial. Isso é um problema, né? E aí a gente acha que o céu é um lugar imaterial. João viu descer do céu de Deus, da dimensão de Deus, uma cidade. E João, inclusive, diz que essa cidade tem 2.200 quilômetros, 12 mil estádios, 2.200 quilômetros de largura, de comprimento e de altura. Ela é um cubo perfeito. Um quadrado, né? É um cubo perfeito. Ou seja, ela tem o mesmo tamanho de largura, de comprimento e altura, mostrando, e diz que ela tem portas, que ela tem fundamentos, que tem o nome dos... Ou seja, quando você alegoriza essa cidade, a gente cria problema, porque se você alegorizar a cidade, você precisa alegorizar o novo céu e a nova terra. E não dá para alegorizar esses textos, principalmente... às vezes a gente comete o erro muito grande de não aceitar o milênio alegórico como os amilenistas fazem, né? Porque a gente advoga uma interpretação futurista e uma interpretação literal. Mas quando a gente vai ler o novo céu e a nova terra, a gente alegoriza. Essa interpretação ela é inconsistente, ela não é tão honesta, porque nós usamos 1 milhão de argumentos para dizer que a interpretação amilenista transforma o milênio. Você vê, a Escritura usa 5 vezes a expressão milênio em Apocalipse 20. 5 vezes. É repetição demais para você alegorizar um negócio desse. E a gente critica muito essa linha de interpretação intelectual. Mas a gente comete o mesmo erro quando lê o novo céu e a nova terra.
E aqueles que alegorizam o milênio interpretam o novo céu, a nova terra como literal. Olha que desvaneio, né? Um desvio, uma mudança, né? Inversão de valores. Então a gente precisa ser consistente. Então, se o milênio é real, o novo céu, a nova terra também é real. Então, nessa nova vida, a vida continua. Então, concluindo, a vida eterna é um lugar de descanso quando comparado ao trabalho que o pecado produz. Mas nós vamos fazer coisas na eternidade. Apocalipse diz que os seus servos o servirão. O serviço é um trabalho. O céu de Deus é um lugar de trabalhos. Nós teremos trabalhos a fazer, não no sentido em que nós fazemos hoje, né? Hoje o trabalho é amaldiçoado por causa do pecado, né? Mas esse trabalho será um trabalho prazeroso e ligado àquela existência que nós teremos no futuro. Então, há muitas coisas para fazer na eternidade. Por exemplo, na eternidade nós vamos aprender, nós não seremos oniscientes, nós não seremos deuses, nós seremos seres humanos glorificados. O novo corpo que nós vamos receber é um corpo que não adoece, é um corpo que não morre, é um corpo que não envelhece. Você vê, quando o homem foi criado para viver eternamente. O nosso corpo foi criado para não morrer. Então, todos os elementos de não morte estão no nosso corpo, só que limitados pelo pecado hoje. Por exemplo, quando você se corta hoje, o seu corpo se auto-regenera. Constantemente as células estão renovando, né, para que você mantenha-se vivo por um bom tempo. Por causa do pecado, esse processo foi mudado em virtude das leis da termodinâmica. O que é a termodinâmica? É que aquilo que é novo, num sentido mais simples, aquilo que é novo vai envelhecer, aquilo que está organizado vai ficar desorganizado, aquilo que é são vai ficar doente. Por isso que o universo está envelhecendo, está morrendo, né? Por que ele está morrendo? Porque o pecado criou a lei da termodinâmica, então o corpo humano não tem mais aquela capacidade de regeneração eterna. E é até legal, né? Porque a palavra de novo nascimento é regeneração. Então, o novo corpo ressuscitado é um corpo igual ao nosso, mas com uma capacidade de regenerar infinita, dada por Deus. Então, nós seremos humanos, nós não seremos... Nós seremos como nós somos. Como nós somos. Lógico que é um corpo numa idade média, um corpo que aprende, né, adaptável ao novo céu e à nova terra, mas nós estamos agora falando de uma nova criação. E esse corpo foi pensado por Deus para essa nova criação. Pensa no Adão antes da queda. Esse Adão era um ser humano como nós. Embora não vai haver o sexo na eternidade, porque não haverá mais a necessidade de multiplicar. O sexo foi criado inicialmente para que nós multiplicássemos. Então, o novo corpo que nós receberemos não terá mais a necessidade de procriação e nem haverá relação sexual. Mas todos os elementos desse corpo de reconstituição, é por isso que os órgãos sexuais que tanto o homem tem como a mulher tem, eles têm outras funções vitais e funcionais do organismo. Por quê? Porque esse corpo foi criado para viver eternamente. Então, a adaptabilidade do corpo eterno é o mesmo corpo, porém na sua plena capacidade de vivência e de regeneração. E a questão da criança, pastor? As crianças que estiverem no início da vida eterna, elas vão crescer até uma idade em que haverá no céu, ok? Já que esse corpo não vai envelhecer, as pessoas terão uma idade mediana, ok? Entendi. Mediana na vida eterna. E quando a eternidade começará? Quando ela começa? Embora as pessoas recebam a eternidade no sentido de desfrutar da vida eterna quando creem em Jesus Cristo, mas ela inicia de forma real quando a igreja está sendo arrebatada e ela inicia de forma plena quando for recriado o novo céu e a nova terra. É chamado o estado eterno. Nós cantamos na harpa cristã assim, né? Nesse tempo, terra e céu hão de ser a mesma
Grey. Essa ideia de terra e céu, por quê? Porque a Nova Jerusalém, que é a cidade que Deus criou para que pudesse ser a capital, né, onde Jesus vai habitar, onde a igreja estará com Jesus, mas é um lugar real de um novo mundo, de um planeta, né, como é o nosso, recriado nessa estrutura de universo que nós conhecemos, e agora esse homem criado lá vive de forma plena e não mais morre. Mas ela começa quando? Começa quando é recriado o novo céu e a nova terra e desce a Nova Jerusalém junto com a igreja para estar Seria aqui. no Apocalipse final, a igreja Isso. arrebatada. Quando a igreja desce na Nova Jerusalém com Cristo, né, essa cidade vem e ela pousa na terra. Ela desce da dimensão. Mas ela vai vir após o arrebatamento. Ela vem Não. depois que a terra é recriada. Depois que a terra é recriada. Isso. Então a igreja Depois vai, que o universo, diz assim, depois que o universo é Depois recriado. da Então a igreja- explosão, Depois de tudo a isso. igreja vai para as bodas, Vai para bodas do Cordeiro, Cordeiro, e fica no céu com Cristo o tempo todo. aí ele desce para guerrear com Israel. Ela vem com Cristo. Com Cristo para guerrear com Israel. Depois, quando Cristo volta para o céu, ela está junto com Cristo. A igreja nunca mais larga. Quando ela sobe com ele, ela não larga Não, mais. Quando nunca ele mais. desce para lutar a favor de Israel, ela tá junto. Ela está junto. Okay? No milênio, ela está com Cristo. Agora, quando é recriado o novo céu, a nova terra, é que ela desce. Por quê? Porque aí desce a Jerusalém, que é a cidade que Deus criou para que pudesse habitar Jesus e sua igreja. Ele vai falar aqui do estado eterno, que é o estado perfeito, que é quando serão estabelecidos, né, o novo céu e a nova terra. Que não é o milênio, ele faz aqui uma relação correta, essas coisas não se confundem, embora o que acontece no milênio é um prenúncio daquilo que acontece de forma plena no novo céu, na nova terra. Mas ele quer dizer ali, é porque o milênio está estabelecido uma data, né? Seria Isso, 1000 anos. 1000 anos. Após o milênio é eterno, porque eternidade não muda. No Não eterno não tem tempo. O não que é isso? eterno é eterno. Deus é eterno porque Deus não envelhece. Não envelhece, não tem tempo. Ele não está inserido nesse tempo cronometrado, né? Na dimensão do céu, o tempo não existe. Entendi. O tempo, a matéria e o espaço, que é a nossa realidade de universo, não interfere nem no inferno e nem no céu. Por isso que nós não envelhecemos, porque nós não tem, lá no tempo não conta, relógio não existe lá. Isso. Lá não tem tempo. É isso? E Por quê? aqui, Porque agora é uma vivência eterna. Eterna no sentido de nunca mais acabar, ok? Haverá uma evolução no sentido de aprender, de crescer, de desenvolver uma sociedade. tem uma pergunta, ela não está aqui não, mas eu acredito que muitos irmãos têm vontade de fazer essa pergunta. Quando ele fala de galardão, de galardoar, o que quer dizer galardão, galardoar, quando ele usa a expressão você vai receber um galardão do Senhor? O que ele quer dizer aquilo ali? No milênio. O galardão é uma recompensa. É uma recompensa. Isso vai acontecer com a igreja galardoada. Então, o que é a galardão? Né? Paulo chama de a coroa da vida, né? Ou chama de galardão. Então, é uma recompensa que é dado a cada um conforme seu trabalho. Então, aqueles que pouco fizeram receberão um galardão menor. Aqueles que mais fizeram receberão um galardão maior. A forma de interpretar esse galardão diverge muito entre os teólogos, mas é da natureza de Deus dar. Então, seria privilégios, seriam riquezas da vida eterna, seria posição de autoridade que as pessoas terão na vida eterna, de proeminência na vida eterna. Tudo isso pode ser verdade. Então, o galardão é uma recompensa, ou riquezas, ou privilégios que as pessoas vão receber na vida eterna. Se nós teremos uma nova sociedade, porque o texto de Apocalipse diz que haverá nações no novo céu, na nova terra. Ou seja, um novo mundo, né? Então, nós teremos divisões de nações. Então, nós teremos um Brasil ressuscitado e glorificado, nós teremos uma Alemanha ressuscitada e glorificada, nós teremos, né? As nações são divididas, né, por etnias. Então, nós teremos no céu toda língua, tribo e nação. João diz que eu vi lá de toda tribo, língua e nação. Então, nós teremos gente falando português, gente falando inglês, falando alemão. Interessante. É outra linha, né? Onde nós estamos já dentro. Isso, porque são seres humanos glorificados que estarão lá,
Porque a princípio a gente pensava que era totalmente diferente. Você ia pro céu e lá você ia ficar igual as pessoas, eles usam algo figurativo, né? Aquele pasto, né? Aquele lugar calmo, um passarinho voando, você todo... Não, sim, É o figurativo disso daí, mas pelo que nós estamos vendo aqui, que só está nos explicando, é uma cidade. É uma cidade. Porém, perfeita. Perfeita. Numa Macete vai ter tudo. Nós vamos ter ali algo que a Bíblia fala que o coração não subiu o coração do homem que Deus tem preparado para ele, não é isso, pastor? Então, assim, algo que tá assim, notório. A gente não consegue imaginar a perfeição algo disso muito aí. mais. A gente tem aqui só alguns vislumbre, né? Em João 14, Jesus fala sobre isso, né? Que ele vai preparar lugar. Né? Mansões, as mansões, que ele moradas, vai voltar, né? e vai morar, entendeu? E a respeito, no caso dos animais, dos répteis, aqueles que estão extintos, que nós não vemos mais. Por exemplo, nós conheceremos os verdadeiros dinossauros na vida eterna, porque porque a nova criação de Deus terão todos os animais originais que foram criados. É igual o senhor falou, que o dilúvio matou toda a criação praticamente. Isso. O original desconfigurou tudo. O original morreu ali, Por causa no dilúvio. exatamente disso. Muito interessante. Né? Essa é uma verdade. E as pessoas às vezes esquecem que a vida eterna é um lugar real e um lugar literal para a gente viver. Olha só, aqui o escritor, no ponto 2, né, o estado perfeito e eterno, e no subtópico 2, né, o estado perfeito à luz de Apocalipse, a letra A aqui, ó, a vida eterna descrita como rio e a vida eterna descrita como árvore. Ele acaba alegorizando a árvore da vida e o rio. Essa leitura não é possível porque toda a estrutura da Nova Jerusalém, o novo céu e a nova terra são reais. Então, interessante, a palavra árvore que aparece aqui não é uma árvore, né? É a palavra para espécie. Ou seja, João viu o rio da vida e ao longo do rio da vida, várias árvores, né, ou centenas dela, né, uma floresta dela, de árvores da vida plantada. E o texto diz que o fruto dela será comido pelos habitantes do novo céu e da nova terra. As pessoas não vão perder a capacidade de comer, de beber, de desfrutar de tudo que a natureza vai ter. Isso, nós vamos comer e beber, não como uma necessidade para não morrer, porque a morte não mais. Né? Adão comia e bebia, mas não morria. Não é isso? Né? E Jesus, né, quando ele ressuscita e fica 40 dias com seus discípulos, ele comeu, ele bebeu, né? Quando ele manda tocar no seu corpo, não sou um espírito. Então, ou seja, isso já nos deixa claro como que será na eternidade. Cristo, né, estará conosco e Cristo não deixará de ser homem. Ele será sempre Deus e sempre homem por toda a eternidade. E veja que coisa bonita. Ele falou assim, me toca, Tomé, porque eu tenho carne e osso. Essa expressão mostra que nós seremos reais na vida eterna. Uma outra coisa interessante é a leitura que Paulo faz em 1 Coríntios 15, onde diz que carne e sangue não herda o reino de Deus. Ele está se referindo à natureza pecaminosa. Então, essa carne pecadora não herda o reino de Deus. Ele vai, inclusive, dizer que um é a carne dos animais, o outro é a carne. Por quê? Porque esse novo corpo glorificado é um corpo revitalizado, né? Até porque Moisés usa essa expressão quando ele fala assim, Senhor, deixa eu ver a tua face. Isso. Aí o Senhor fala assim, homem nenhum verá a minha face e viverá. Porque a estrutura nossa, como o Senhor está falando aí, não suporta a glória de Deus. Não suporta. Por isso nós recebemos novo corpo para ver a glória dele. Então, é isso? Esse novo corpo revitalizado pelo poder da ressurreição vai viver eternamente e vai suportar. Você veja, nós vamos viver com Cristo, mas nós vamos continuar crescendo na pessoa de Deus, o Pai. Paulo diz que nesse tempo Cristo vai entregar o poder ao Pai, porque não haverá mais necessidade de nenhuma realização prodigiosa, porque todas as coisas já foram feitas, e todos serão tudo em Deus. Ou seja, Deus estará habitando por meio de Cristo no seu povo, e o seu povo vai estar crescendo em Deus. Deus é um ser inabarcável, ninguém vai conhecer a Deus plenamente, nem mesmo a eternidade é possível conhecê-lo. Então nós vamos continuar crescendo no conhecimento, na pesquisa,
Então, muitas funções que nós conhecemos hoje vai existir na eternidade. Veja, o que a gente tem aprendido, por exemplo, nessas ministrações de quarta-feira sobre o céu. Desde que o homem foi expulso do jardim, o homem tem tentado voltar ao jardim. E como é que o homem tem tentado voltar ao jardim? Como ele não consegue mais encontrar o caminho de volta, ele está tentando construir o seu próprio céu. Então, toda a filosofia, todo o sistema de governo que tenta resolver os problemas do mundo, na verdade, é uma tentativa de construção do céu. Veja como o diabo copiou isso perfeitamente na ideia do comunismo. O que é o comunismo? É a ideia de criar um céu sem Deus, um paraíso terrestre sem Deus. Então, e até o nome é enganador, né? Comum, de comum não tem nada, mas a ideia é criar um sistema, né, de vivência em que todos os problemas estejam resolvidos e agora tudo é perfeito. Isso não é possível enquanto o homem viver nesse corpo pecaminoso. Por isso Pedro diz que nós aguardamos o novo céu e a nova terra, aonde habita a paz e a justiça. Ou seja, o que é o comunismo? É uma tentativa de imitar a vida que nós teremos na vida eterna. Porque lá, sim, tudo será comum. Tudo que todo mundo tem será de todo mundo. Nós não mais teremos essa ideia de juros, de ganho, de opressão. Que um tem mais que o outro, né? Isso. Seria um maior do que Não o haverá outro. nenhum pecado, não haverá egoísmo, não haverá avareza. Então, pensa numa sociedade vivendo de forma justa, plena e de forma comum. Então, o verdadeiro comunismo é a vida eterna. Porque agora o diabo está tentando fazer isso, enganando as pessoas e produziu uma ideologia de morte, né, e de desgraça. Por quê? Porque o diabo sabe que a vida eterna é uma estrutura criada para os homens viverem junto com Cristo, mas de forma plena. Agora, nós não podemos perder de vista que nós seremos pessoas humanas, nós não seremos deuses, nós seremos homens, uma nova raça glorificada. Por isso que o novo nascimento acontece no espírito, e isso atinge o corpo quanto mais a gente não mais pecar, que é na glorificação ou na transformação dos vivos. Ou seja, o homem que vai habitar a terra, o novo universo, é esse mesmo homem. No entanto, não mais com o pecado. Ou seja, nós não vamos... É dito e ensinado de forma assim muito ruim que nós vamos voar, que a gente vai poder viajar o universo. Vamos sim, se construirmos naves, porque a ciência continua no novo céu, na nova terra. Veja, não haverá nada, Deus não vai preservar nenhum conhecimento, por exemplo, estatístico do tempo agora. O fogo vai queimar toda a pesquisa humana, o fogo vai queimar todos os livros, o fogo vai queimar toda a estrutura que nós conhecemos. Então o universo vai se desfazer. A própria Bíblia diz que os céus vão enrolar, se desfazendo, ou seja, tudo que tem vai acabar. Então nós vamos reconstruir do zero. Do zero. Então, Só que vai ser tudo de novo. Tudo de novo. Porém, perfeito agora Perfeito. sem o pecado. Sem o pecado. Mas a criação o homem já pronto Pronto. e já purificado. É isso aí. Pelo Criador. O Adão foi criado maduro, né? Deus não criou um bebezinho, criou um homem pleno, com a capacidade de falar, de pensar. Adão acabou de ser criado e Deus, você vai dar nome a todos os animais. Olha a capacidade. E todos os nomes que ele deu aos animais permanecem até hoje. E cada nome que ele deu aos animais tem a ver com uma estrutura perfeita daquele animal. Ou seja, a capacidade de Adão era extraordinária. Ou seja, Deus criou um homem já inteligente e pleno. Nós seremos esse tipo de mente. Então, veja, esse tipo de homem criado por Deus, né, em Jesus Cristo por meio da fé, que depois da ressurreição será esse homem ressuscitado ou glorificado, não mais morre, mas é um homem que continua homem. Então, ninguém vai voar, ninguém vai Porque ser às super-homem. vezes as pessoas têm interpretação, porque Jesus, quando os discípulos estavam com medo, que ele entrou na sala e falou assim, paz seja convosco. Ele rompeu a parede e passou, paz seja convosco. Tem algumas pessoas que interpretam dessa forma. Aí fala assim, e seremos assim como ele é. Aí a pessoa interpreta automaticamente isso. Ele passou, também vou passar. Olha para Entendeu a linha de raciocínio? A pergunta. Que me perguntaram justamente, fizeram essa pergunta. quando Jesus passa pela parede, aquele é um milagre. Ok? Jesus está operando. Estou falando de Jesus. Jesus está operando um milagre. Ok? Quando ele fala que nós seremos igual a ele,
se refere ao corpo glorificado que ele tem, que é homem. Hoje Jesus está no céu como um homem. Existem 3 homens no céu hoje, pelo menos que nós sabemos, né? Nós temos quem? Elias, Enoque e Jesus. Nós temos 3 pessoas humanas no céu. O céu é um lugar real. Esse pessoal come lá, esse pessoal vive lá. O céu é um lugar real. As pessoas não conseguem administrar entender isso, né? É um negócio muito forte para você entender. O céu tem praça, o céu tem ruas de ouro. Tudo isso a gente entende. Mas por quê? Porque nós não estamos acostumados com esse tipo de ensino, né? A ideia é um céu espiritual. E a gente acha que no céu a gente vai ter uma dimensão que não é mais a física. Embora essa dimensão metafísica, né, porque extrapola, mas nós continuaremos. Jesus disse: olha, eu sou corpo e carne. E Paulo diz, né, que Jesus continua no céu, que ele é mediador entre nós, Deus, Jesus Cristo, homem. Homem. Então, Jesus, as duas naturezas de Jesus, ele é 100% homem, ele é 100% Deus. O Jesus homem é o Adão, vamos dizer assim, criado, ele é o segundo Adão. Ele não peca, ele nunca pecou porque Jesus não herdou a natureza pecaminosa de Adão, mas ele é o Adão, vamos dizer, o segundo Adão criado como Adão, né? Nasce de Maria, mas sem a natureza pecaminosa. Mas ele é homem, e ele era homem. Ele sentiu cansaço, fome. Então, quando a Bíblia diz que nós não teremos dor nem choro, é aquele dor e choro provocado pelo pecado, em virtude da maldade, da maldição sobre o homem. Não quer dizer que nós vamos perder a capacidade de chorar. Muitas vezes nós não choramos de alegria. Essas coisas é natural. Mas por quê? Porque a gente vai continuar a ter as sensações e experiências, porque nós somos seres humanos morais criados à imagem de Deus, né? E essa imagem é a nossa capacidade moral que Deus estabeleceu o homem. Então, a nova cidade, né, a celestial criada por Deus, é a vida real, autêntica, e uma cidade real. Diz a Bíblia que Abraão deixou tudo quanto tinha por causa daquela cidade cujo construtor é Deus. Se você for alegorizar que o rio da vida, que a árvore da vida são alegorias, nós vamos ter muito problema com a interpretação, até da própria salvação. Será que tudo é alegórico? Não é alegórico, porque são realidades reais. A Bíblia fala que no céu tem jaspe, né? Ela tem, e fala que são 12 fundamentos, e fala o nome deles, das pedras, e são pedras que nós conhecemos hoje. Até o ouro nós não conhecemos, né? Porque ele fala de um ouro transparente. Mas esse ouro é o nosso ouro, só que é um ouro puro. Puro. Só que, olha só, por exemplo, a Nova Jerusalém será toda de vidro de ouro. Olha só. João diz que de ouro transparente. Ele fala ouro. O que é transparente? Não é vidro. O que é o vidro? Não é o transparente, você consegue. Mas é uma capacidade. O homem hoje não tem condição de fazer isso. Mas Deus tem. A cidade vai ter 2.200 quilômetros. Ou seja, ela vai estar 1.000 metros, 1.000 quilômetros acima da atmosfera. Hoje, se uma construtora conseguisse construir um edifício que tivesse 2.200 quilômetros para cima, esses apartamentos valeriam quanto? Eu tenho uma vista para o universo. Eu tenho uma vista. Né? Eu tenho uma vista para. Ou seja, Tô vendo a lua de pertinho. Mas a cidade de Deus tem uma estrutura, olha só. E veja, o cálculo matemático e arquitetônico e da engenharia divina. Ela tem a mesma largura, ela tem a mesma altura e ela tem o mesmo comprimento. É um cubo perfeito. As 3 medidas, né? As 3 medidas. Mas quem criou a física? Quem criou a química? Quem criou a metragem? Quem criou a engenharia? Foi Deus. Essas coisas foi Deus quem criou. A eternidade é tudo isso. Só que agora de forma plena. A gente esquece. O novo céu, a nova terra é físico, é real. Para que Deus vai criar uma terra real se nosso corpo não é real? Não seria tolice um negócio desse? Mas nessa nova terra não vai ter o mar, né? Mas por que não vai ter o mar? Mas vai ter rios. Por que lá não tem mar? Primeiro que a gente pode entender que os mares são resultados das águas que vieram do dilúvio. Para onde foi aquela quantidade de águas que cobriu todo o planeta?
Já existia os lençóis subterrâneos, já existiam os rios que foram criados por Deus. A água do dilúvio então se tornou a água do mar. Deus destruiu completamente o mundo diluviano e nós não temos quase nada que restou daquilo. Assim como quando na grande explosão o fogo vai queimar tudo, nós nunca mais teremos acesso a nenhum conhecimento antigo, pelo menos guardado, daquele que ficaram na memória, por causa do fogo que acaba com tudo. Então a água no mar não vai existir, porque originalmente na criação foram criados os rios e as fontes. Se o mar não vai existir, tem mais proporção de terra, né? Porque a maior proporção de terra que nós temos no globo terrestre é o mar. Se tirar o mar, automaticamente aumenta mais as capacidades da terra. A terra ficaria até mais bonita, como a criação que o senhor falou. A nova terra terá uma configuração muito mais bonita. Primeiro que os continentes serão um só. Hoje nós temos as divisões dos continentes, que é a chamada Pangeia inicialmente. Então será um só continente. Não, você não terá mais essa proporção que nós temos hoje separados. Então, essa nova terra criada terá uma configuração muito extraordinária e talvez igual à terra original. Ou melhor, já que Deus sempre faz coisas maravilhosas. Mas fala, Marcos. Pastor, em uma das suas colocações, você disse que para o homem voar, ele precisaria construir uma nave, certo? Mas o conhecimento adquirido aqui na Terra, ele irá conosco ou ele vai acabar? Na transformação do corpo ou na ressurreição dos mortos, as pessoas não perdem a sua memória. A alma que vai estar no céu tem a sua memória. Então né? Vamos conhecer o mundo. Porque a memória é a nossa autoconsciência. A palavra memória que o grego usa e a palavra consciência ou subconsciente é a mesma palavra. Então, memória, consciência e autoconsciência é a mesma coisa. E a gente só é ser humano por causa da nossa autoconsciência. Se você não tem a sua autoconsciência, você não existe como pessoa. E nessa autoconsciência, a memória, nós guardamos e preservamos tudo aquilo que a gente viveu. Nós vamos, por exemplo, nós vamos nos lembrar dos cultos, nós vamos nos lembrar das histórias de Abraão. Já imaginou? Eu chego no céu, quem é você? Abraão, eu não te conheço não, porque eu não lembro nada da vez passada. Quem é você, Paulo? Eu vejo meu pai lá no céu, quem é você? Né? Já imaginou um negócio desse? Né? É um negócio... Então, assim, até o entendimento é até ilógico um negócio desse. Então, a gente preserva todo aquele conhecimento que fica na mente. Mas nós não podemos esquecer que o homem criado logo aprendeu a lidar com ferro. Então, nós já teremos a experiência de uma vida, na vivência antes do novo céu e nova terra. No novo céu e nova terra, aquele conhecimento adquirido que é justo, que é santo, a gente vai usar para desenvolver a ciência. Então nós vamos outra vez manipular o ferro, manipular o metal e vamos construir coisas. Nós vamos construir cidades, vamos construir casas do mesmo jeito que inicialmente foi feito, gente. Só que agora... Com conhecimento isso, a mais. Nós teremos o novo céu e a nova terra, que é a capital. Né? Pensa bem, o novo céu e a nova terra ocuparia o lugar da Nova Jerusalém hoje. Né? Nós estaremos em lugares distantes, mas nós estaremos constantemente indo a Jerusalém. Constantemente viajando para lá. Ué. E nós não vamos voando para lá e nem vamos imaginar que está lá e vai aparecer lá. Né? Isso não vai existir. A gente vai construir os meios de transportes outra vez. Ué. O mundo, olha só, nós vamos iniciar uma nova humanidade. É isso que as pessoas não conseguem entender, entendeu? Mas numa relação de irmãos, não mais de família, pai, filho, né? Mas numa relação de irmãos, né? Homens e mulheres serão irmãos, não haverá mais essa relação, né, que nós temos hoje por causa da procriação, porque ela não vai existir. O novo corpo não vai, de alguma forma, despertar isso mais no novo homem criado. Mas nós seremos pessoas normais e reais e vamos continuar a viver a vida. E aí, esse desenvolvimento, vamos dizer assim, que a gente vai ter, é natural. Já que existe o novo céu e a nova terra, já que existem os animais lá, já que o mundo é recriado para desfrutar, se nós fôssemos espírito, para que criar um céu e uma terra física, um universo outra vez? Até porque o Senhor, quando ele reseta, como o senhor falou, que ele resetou toda a criação novamente, refaz, agora ele refaz já consertado. Porque o homem agora, ele já é santo. O homem agora já é purificado. Então a criação de Deus, o que Deus criou agora, nós vamos ver uma plenitude nessa aí. Uma geração
perfeita. Vamos dizer, ó, cada um de nós teremos, né, um espaço na Nova Jerusalém, né, vamos dizer assim. E poderemos, né, desbravar, né, conhecer o novo céu e a nova terra, o universo em si. Vamos colocar a terra. Ó, a Nova Jerusalém ela tem portas. E o texto diz que ela permanece aberta 24 horas. Lá na Nova Jerusalém não haverá necessidade de sol e nem da lua. Porque lá a glória do Cordeiro vai iluminar. Lá na Nova Jerusalém. Você vê. Por quê? Por que ela tem portas? Seria, pastor, é figurado. Gente, se a gente fazer essa leitura, nós vamos ter muitos problemas para explicar a vida eterna. Em momento algum, Jesus deu, ou o próprio Deus, ou a Escritura dá que a vida eterna não é uma coisa real. Pedro diz que nós aguardamos o novo céu. Por que paz e justiça, gente? Porque é uma relação de nações e de pessoas humanas que vão estar lá. Então, essa relação da nova eternidade, ou da eternidade do novo céu, ou do novo universo, vamos dizer assim, que vai ser o estado perfeito, onde não mais haverá. Por que é estado perfeito? Porque agora o homem mais não peca e tudo agora é perfeito. Então nós vamos construir uma sociedade perfeita, com uma humanidade que não morre, mas que são pessoas reais, ressuscitada. Então nós vamos relacionar, nós vamos contar a nossa história para os outros, nós vamos ouvir a história dos outros, né? Nós vamos estar juntos em vários momentos, em vários lugares. Conhecer. Isso. Vai conhecer um outro. Em respeito a isso aí que o senhor acabou de falar agora, que o senhor vai lembrar do seu pai, vai da história dele, tudo certinho. E aqueles que não herdarão? Como que você se lembrar? Qual será o seu sentimento em não ver eles lá? Veja, o homem ressuscitado, ele é um homem maduro, né? Ele não tem aquelas fraquezas emocionais que tem o pecado na alma do homem. Ó, você vê, nós vemos isso no Antigo Testamento, onde o pai era obrigado a ser o primeiro a apedrejar o filho rebelde, quando ele estava executando. Então o pai tinha que ter um sentimento maduro. Então, você vê, já no Antigo Testamento, isso já é evidenciado, das pessoas terem que lidar com filhos, ou às vezes o filho tinha que entregar o pai porque o pai estava blasfemando ou adorando ídolos, e entender que aquela relação deixou de existir na hora em que as pessoas desonraram a Deus. Então, as pessoas que desenvolvem o Evangelho já aprendem a ter uma relação madura, né, e que será completa no novo homem, no novo universo. Então nós não teremos aquele sentimento de fraqueza que o pecado produz em nós. A gente vai ter a consciência de que as pessoas tiveram oportunidades e elas fizeram as suas escolhas. Então, no caso, a fraqueza ela é fruto do pecado. É fruto do pecado, né? Essa relação hoje já é fruto do pecado. Por isso eu citei que já no Antigo Testamento Deus já mostrava que essa figura de uma maturidade moral idônea para poder lidar com o grau de parentesco. Já lá, por causa agora sem pecado, a gente vai estar no céu, nesse novo lugar maravilhoso da vida eterna, e saber que o nosso pai, ou a nossa mãe, ou o nosso filho decidiu o inferno. Eles escolheram o inferno. Isso não vai incomodar a gente. De forma nenhuma. Não vai incomodar. Por quê? Porque nós teremos sentimentos perfeitos, né? Foram escolhas. A maturidade. Isso, né? De alguma forma nós saberemos, aquele pesar santo, né? As pessoas infelizmente fizeram a opção. Por isso que a expressão usa assim, toda lágrima se enxugará. A expressão toda lágrima vai enxugar não quer dizer que nós vamos perder a capacidade de chorar. Na verdade, é todo aquele choro que é proveniente do pecado, que é proveniente do sofrimento. O chorar ali, as pessoas podem chorar de alegria. Nós teremos sentimentos, mas serão sentimentos puros, sentimentos santos e sentimentos, né, que não são manchados pelo pecado. Então, esse sentimento vai entender a natureza da justiça de Deus, de retribuir aos fiéis e castigar os infiéis. Não teria nenhum sentido se a pessoa não tivesse o sentimento de alegria, né? Como é que você ia estar num lugar tão bom desse se você não sentisse alegria em estar ali? Né? Se eu vou sentir alegria, se eu vou adorar, se eu vou sentir o prazer da vida eterna,
Se eu perder a capacidade de chorar, eu perco. Vocês não podem eliminar o É um homem. sentimento, né? São sentimentos. Sentimentos. Agora, nós não vamos. Como o trabalho vai existir? Vai existir. Mas o trabalho, a vida eterna, não é um trabalho amaldiçoado, né? É um Desgastante igual hoje, né? desgastante, Seu como trabalho, resultado, como necessidade para viver. Ninguém vai precisar, você está obrigado a trabalhar. Não, você vai fazer isso por uma. Primeiro, não haverá ninguém preguiçoso na vida eterna, que a preguiça é pecado, né? Então, todo mundo vai estar, não por aquela obrigação, mas pelo próprio prazer da vida eterna, de adorar. Eu estou lá no Brasil glorificado, no Brasil da Nova Terra, e eu vou para Nova Jerusalém, porque eu quero passar um tempo com Jesus lá, um exemplo, né? Eu vou sair tranquilo, sem nenhuma dificuldade. Não haverá assalto, não haverá perigos no caminho, e até chegar lá será muito glorioso. Ou seja, eu imagino uma vida eterna plena, completa. É lógico que isso só são vislumbres. Será muito mais pleno, muito mais completo, muito mais extraordinário. Paulo disse que o que ele viu lá não há palavra para descrever. É um negócio tão extraordinário que você não consegue descrever. Então, isso aqui só são insights, né? É muito mais pleno. E Deus deixou só os insights para mostrar para a gente que algo muito mais extraordinário nos espera lá. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas a cidade de Deus, pastor, igual Deus, a cidade dele, a morada de Deus é uma cidade, como nós dizemos. Já funciona tudo. Tem um sistema lá de Deus, tudo funcionando, que é a casa dele. Vamos dizer assim, o céu de Deus vamos dizer, seria um outro universo, né? Isso, é outro universo dele. É outra dimensão, né? Infinito, extraordinário, sem limites, muito maior do que o nosso universo que conhecemos. Isso aí. Okay? Mas lá funciona, já tem um sistema lá funcionando. É extraordinário, entendeu? Lá estão os anjos, lá estão Deus. Nós temos bilhões e bilhões de anjos, né? Eles são extraordinários. E agora, o novo céu e a nova terra é o universo criado. Universo criado. Então, o novo céu é o universo recriado. É a nova terra recriada. Muito bom. Toda essa estrutura toda recriada. Agora só vai existir homens santos. Não haverá pecadores nesse lugar. Amém. Beleza? Amém. Então vamos, antes de concluir, convidar os irmãos para... Fala da oferta aí, Bill, por favor, pode falar. Irmãos, convidar os irmãos para ofertarmos na casa do Senhor, para a gente participar também do nosso projeto que nós temos aí de comprar esse espaço que está aparecendo aí na sua tela, onde o Senhor nos agracia com esse belo espaço que o Senhor nos deu, com o voto dos 1000 valentes, aqueles que quiserem ofertar, nos ajudar, vai ser uma bênção participar, para nos ajudar a adquirir esse espaço aqui. Amém, irmãos?
irmãos, agora é o momento de perguntas e respostas. Vamos testar o conhecimento dos irmãos acerca do conteúdo da aula. A primeira pergunta é: como podemos definir o paraíso? Letra A: um lugar de muito gozo, só que temporário e que um dia acabará. Letra B: é o céu como morada de Deus, dos anjos e dos salvos. Letra C: nenhuma das alternativas anteriores. Tempo na tela. Tempo esgotado. A resposta correta é a letra B. É o lugar como morada de Deus, dos anjos e dos salvos. Segunda pergunta: de onde virá a Nova Jerusalém? Alternativa A: de Jerusalém. Alternativa B: daqui da terra mesmo. Alternativa C: do céu. Tempo na tela. Tempo esgotado. Alternativa C: do céu. Terceira pergunta: de acordo com a lição, como o perfeito e eterno estado é descrito na Bíblia? Alternativa A: um lugar belo, de santidade e perfeição, mas que a antiga ordem ainda prevalece, onde a ausência do mal ainda se faz presente. Alternativa B: um lugar belo, de santidade e perfeição, pois a antiga ordem em que imperava a natureza do pecado foi abolida e deu lugar a um lugar santo, puro e perfeito. Alternativa C: todas as alternativas anteriores. Tempo na tela. Tempo esgotado. A alternativa correta é a alternativa B. Um lugar belo, de santidade e perfeição, pois a antiga ordem que imperava a natureza do pecado foi abolida e deu lugar a um lugar santo, puro e perfeito. Quarta pergunta: quais os símbolos apresentados no livro de Apocalipse que descrevem o divino estado perfeito de todas as coisas? Alternativa A: um rio, a árvore, a ausência do mal e a presença de Deus. Alternativa B: um lago, uma sarça e a pouca ação do mal em sua plenitude. Alternativa C: um vasto oceano, uma floresta, a ausência do mal, mas que é finito e temporário. Tempo na tela. Tempo esgotado. A alternativa correta é a alternativa A: um rio, uma árvore, a ausência do mal e a presença de Deus. Quinta pergunta: o que os cristãos sinceros devem cultivar em seu coração? Alternativa A: o desejo de continuar aqui na terra para poderem ganhar mais almas para o Senhor. Alternativa B: o desejo de ir para casa. Alternativa C: o desejo de continuar na terra para poder aproveitar mais dos prazeres terrenos. Tempo na tela. Tempo esgotado. A alternativa correta é a alternativa B, o desejo de ir para casa. E esse foi o nosso momento de perguntas e respostas. Espero que os irmãos tenham acertado e que tenham aprendido mais sobre o conteúdo da nossa aula. Fique na paz, uma ótima conclusão. Bom, Robson, vamos então concluir e orar? Senhor, por favor. Amém. Aqui no caso, pastor, então nós entendemos que tudo é real. Tudo é real. E a cidade, no caso, o novo céu e as novas terras, é para aquele que manter firme na caminhada. É isso aí. Na caminhada a gente encontra muita luta, muita dificuldade. Muitos param no meio do caminho. Mas aquele que permanecer firme na promessa de Jesus, um dia vai subir com Jesus e vai fazer parte da igreja glorificada com Cristo. E olha só que maravilha, podermos viver tudo isso com Cristo Jesus. Com Cristo Jesus. Então vale a pena se manter fiel,
Vale a pena servir a Deus de todo o seu coração. Vale a pena lutar contra o pecado. E olha só, nós temos inimigos hoje, que é o diabo, o mundo e um inimigo interno, que é a nossa própria carne. Mas se nós mantermos firmes, pelejar, permanecer firme na promessa de Jesus, um dia nós vamos junto se encontrar lá e fazer parte dessas novas terras e novos Glória a céus. Deus. Verdade. Essa é a nossa esperança, né? Eita, glória. Esperança. Glória a Deus. Peça. Pode orar, pastor. Senhor, querido Deus, eterno Pai, Glória nós te ao teu agradecemos por esta aula maravilhosa, Pai. Senhor, Glória a Pai. Deus. Que conhecimento adquirido aqui nesta Obrigado, aula deste Deus, dia, que Pai. bênção. Eu quero te pedir, Pai, que Louvado é o o Senhor teu possa nos dar força, Senhor, para que possamos manter firmes na nossa caminhada. Senhor, Pai. Para que um Deus, dia, em Senhor, nome de possamos, Senhor, sermos arrebatados e encontrarmos com o Senhor nas mansões celestiais. Deus, muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Amém. Deus abençoe vocês. Pode ser.